Você já ouviu falar em espíritos obsessores? Olá, povo de luz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre espíritos obsessores e como evitá-los em nossas vidas. Você pode estar pensando, o que são os espíritos obsessores? Os espíritos obsessores foram almas desencarnadas, dominadas por sentimento como o ódio, a tristeza e a infelicidade, e hoje vagam no mundo astral, atrás de contato com pessoas mais sensíveis, ou que estão fragilizadas de forma espiritual. O que pode causar? São espíritos que causam alguns transtornos quando estamos mais vulneráveis e frágeis, espiritualmente falando. As pessoas mais sensitivas são alvo número 1 deste tipo de ataque espiritual. Pois são espíritos que querem ser notados, mas, ainda assim, esses espíritos podem perturbar outras pessoas quando vem algum tipo de abertura. Esses espíritos obsessores apresentam certos sinais em que você sempre deve ficar atento. E quais são esses sinais? Os sinais dos espíritos obsessores são Cansaço, estresse, desânimo, vícios novos, isolamento, pensamentos contraditórios, pensamentos negativos, ataques de raiva ou crises de choro. Um dos sintomas mais comuns dos espíritos obsessores são a desvilitação energética. É um outro sintoma muito comum da ação do encosto ou obsessão espiritual. Muito cansaço sem motivo, acordar com a sensação de que não descansou, fraqueza, anemia, aparecimento de alergias e infecções entre outras complicações orgânicas. O outro sintoma muito comum é vícios e a compulsão. Como, por exemplo, o comer em excesso, a compulsão por sexo, por drogas, por bebidas, cigarro, jogos e mais uma infinidade de compulsões que são estimuladas pelos obsessores. Estas atitudes compulsivas certamente causam problemas e são usadas pelos espíritos obsessores para satisfazerem os seus sentidos, sugando as sensações das pessoas obsidiadas. Obsessor caseiro. É uma alma desencarnada que tinha muito apego a um certo lugar e escolheu ficar vagando por lá. Na maioria das vezes, é um espírito solitário, que continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Como qualquer obsessor, é um ser desequilibrado e desajustado, porém normalmente não tem mais intenções. Comportamento desse obsessor. Raramente tenta fazer o mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único que tem o direito de morar lá no local. Obsessor caseiro. Esse espírito é atraído por afinidade, quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com uma afinidade às mesmas energias como Raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Ele também não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias, que ao seu ver são prazerosas. Comportamento desse obsessor. Esse espírito tem como objetivo de alimentar de um máximo de energias que ele gosta. Normalmente não quer causar nenhum mal subsidiado. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba o protegendo, pois é sua fonte de prazeres. Obsessor por amor. Esse é um espírito que desencarnou e escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de alguém que ele amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Além disso, ele normalmente não tem consciência de sua morte. Na maioria das vezes, ele está indignado, revoltado ou inconformado, principalmente por não haver mais a convivência com aquela pessoa. Comportamento desse obsessor.
Esse obsessor não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa. No entanto, as suas potentes energias negativas acabam fazendo muito mal àquele em que ama. Obsessor escravo. Infelizmente, é comum o espírito ficar traumatizado e confuso com a sua morte e continua a vagar como se fosse um zumbi. Por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados, seja para fazer o bem ou o mal. Comportamento desse obsessor. São espíritos que não têm um padrão de comportamento, pois as ordens de quem comandam podem ser extremamente variadas. Infelizmente é difícil este tipo de espírito se libertar por si só e por isso acaba precisando de ajuda do mundo espiritual. Obsessor autônomo. Alguns espíritos eram apegados muito aos prazeres materiais. Quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico mesmo depois da sua morte. Eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Comportamento desse obsessor. Esses espíritos não têm intenção de praticar o mal, porém, por se tornar escravos de seus desejos, acabam fazendo qualquer coisa para conseguir a satisfação. Obsessor enviado. Esses espíritos acreditam fielmente que têm a missão de combater o bem e de todos os encarnados que praticam coisas positivas. Normalmente são espertos, sutis, inteligentes e em alguns casos são até refinados espiritualmente. Algum deles possui conhecimentos e habilidades que são às vezes até superiores às suas vítimas encarnadas. Comportamento desse obsessor. Seus objetivos são destruir os frutos do bem, e assim plantar os seus conceitos perturbados e negativos. Eles sempre atuam em suas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofoca, ciúmes e até mesmo brigas. Obsessor vingativo. Este é um caso muito mais raro de obsessão, porém é um dos piores. Pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Normalmente nossa memória é limitada ao que está registrado ao nosso cérebro físico, ou seja, não lembramos dos acontecimentos antes de reencarnarmos. Já este obsessor tem essas dolorosas lembranças, como se tivesse acabado de acontecer. Ele sente ainda na pele aquelas dores profundas. Comportamento desse obsessor. Ele se lembra perfeitamente de tudo que ele sofreu nas mãos do seu obsediado. Por ter essas memórias negativas, é movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Como? Me proteger? Para se proteger desses espíritos obsessores, é necessário que você fortaleça o seu anjo da guarda e os seus guias espirituais. Acenda uma vela branca para eles e faça uma oração. Outra alternativa é sempre fazer limpeza energética de seus objetos e da sua casa para afastar as energias negativas e evitar ter contato com esse tipo de ataque espiritual. Opte por tomar banhos mágicos com certa frequência, colocar uma espada de São Jorge em algum lugar da casa para afastar as más energias e sempre fazer trabalhos mágicos que ajude a melhorar as energias da sua casa sempre que achar necessário. Sempre mantenha a fé e a esperança. Evite alimentar pensamentos negativos, mesmo que a situação atual seja difícil. Não desista. Acho que tem um espírito obsessor por perto, e agora? Antes de mais nada, recomendamos para fazer uma limpeza energética, tomar banhos de proteção e manter plantas e amuletos para sua proteção
ao seu redor. É necessário que você também faça um acompanhamento com um profissional para cuidar dos sintomas físicos e emocionais, pois sem o tratamento médico, dificilmente você conseguirá se proteger de ataques espirituais, por estar com a saúde fragilizada. Além disso, faça coisa que estimule o seu corpo e da mente, pois seu corpo e mente são essenciais para fortalecer nosso campo espiritual. Tenha uma alimentação saudável e pratique alguma atividade física. Faça uma meditação e fortaleça. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!